milagre chegar. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar para o teu milagre chegar. Pro teu milagre chegar. Pro teu milagre chegar. Se o princípio básico da vida é o amor e a gratidão por todas as coisas boas que alargam o nosso sorriso e reflorescem a vida, eu te agradeço, mulher, por cuidar de nós, por tua natureza livre e por tua beleza eterna. Hoje, em especial, e sempre que meu coração fizer-se grande, permita que eu fale de ti a todos. Da tua força, o teu afago mais puro, nos gestos e no olhar. Da tua graça na hora mais dura. E tenho um pequeno espaço para te escrever. Sendo assim, eu te agradeço pelo sorriso, desde sempre, e para sempre.
mulheres que possuem essas características de mulher virtuosa. A primeira delas, talvez você nunca tenha ouvido falar. Você sabia que na Bíblia há uma mulher que se chama Rispa? Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem que está aqui que já sabia que na Bíblia há uma mulher que se chama Rispa? Levanta a mão para eu ver. Pouquíssimas pessoas, né? Eu também, quando ouvi sobre essa mulher pela primeira vez, já tem alguns anos, através de uma pastora muito amada lá do Rio de Janeiro, também me impactei porque nunca tinha ouvido falar que na Bíblia tinha uma mulher chamada Rispa. E eu entendi aqui, através dessa mensagem, que Rispa tinha as características de uma mulher virtuosa. Rispa foi forte, foi guerreira, foi corajosa. E essa é a primeira mulher que nós vamos aprender um pouquinho nessa tarde, amém? Abra sua Bíblia, então, em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 8. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, nós vamos ler o verso 8 ao 11, e depois o verso 13. E o verso 8 diz: Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Verso 13. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Olhe para cá. Eu creio que essa passagem seja, como poucas pessoas conhecem, eu creio que essa passagem seja realmente nova para você e uma passagem diferente, algo que você realmente nunca leu. Então eu vou, resumidamente aqui, falar um pouco sobre a história de Rispa com você, para que a gente possa aprender com a vida dessa mulher, amém? A Bíblia diz que durante o reinado de Davi, durante o reinado do rei Davi, houve um período de muita fome em Israel. E então Davi, ele começou a orar a Deus, perguntando ao Senhor por que aquele período tão difícil. Por que Israel, por que o povo de Deus estava passando por tantas dificuldades? E o Senhor então respondeu a Davi que no tempo de Josué, eles haviam feito, sem a permissão de Deus, uma aliança com um povo que não pertencia ao povo de Israel. Esse povo era chamado de Gibeonita. E aí Josué, então, mesmo sem pedir a direção de Deus, fez uma aliança com esse povo. E Josué disse a esse povo que a vida deles seria preservada, mesmo sendo um povo inimigo do povo de Deus. Aí a gente vai perceber, então, a importância de uma aliança, de um pacto que é feito. Acontece que o rei Saul, ele quebrou essa aliança que Josué fez. E ele matou uma grande parte do povo gibeonita. Por essa razão, anos mais tarde, houve então essa fome em Israel.
E aí Davi, então, o rei Davi chegou para alguns descendentes do povo gibeonita e perguntou a esses descendentes o que Davi deveria fazer para que houvesse justiça, para que essa quebra de aliança fosse terminada, fosse curada. E aí, alguns descendentes dos gibeonitas disse a Davi que eles queriam que 7 homens que faziam parte da descendência do rei Saul, que foi o rei que quebrou essa aliança, esse descendente do gibeonita queria então que 7 homens que fossem descendentes do rei Saul fossem mortos, fossem enforcados. Davi, eu acredito que não se viu numa outra situação a não ser entregar esses 7 homens para serem mortos. Porque, segundo Davi, somente depois que ele entregasse esses 7 homens para serem mortos, a fome em Israel cessaria. Amém? Até aqui vocês estão conseguindo entender? Porém, desses 7 homens, 2 eram filhos de Rispa. A Bíblia diz que Rispa foi uma das mulheres do rei Saul. Rispa era uma concubina de Saul. E com Saul, ela teve 2 filhos, onde a Bíblia os chama de Armoni e Mefibosete. Não Mefibosete, filho de Jonatas, não. Um outro nome, Mefibosete. E a Bíblia diz então que esses 2 filhos de Rispa, como nós lemos aqui no texto, foram entregues ao povo gibeonita e eles foram mortos. E é por isso que no verso 10 nós vemos aqui, olha, então Rispa, leia novamente o verso 10 comigo. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. E por que Rispa fez isso? Porque aqueles 2 homens, aqueles 2 filhos de Rispa, quando foram enforcados, por algum motivo que a Bíblia não diz claramente, não foi permitido que aqueles homens, que aqueles filhos de Rispa fossem enterrados. Não deram aos 2 filhos de Rispa um enterro com dignidade. Os corpos dos 2 filhos mortos de Rispa estavam expostos, jogados ao tempo. E é por isso que a Bíblia diz que Rispa, então, ela tomou um pano de saco e ela estendeu sobre si algo, esse pano, para que ela pudesse se proteger da chuva. E porque ela não saía de perto desses 2 filhos, dos 2 corpos, dos filhos dela que estavam mortos. Ela não queria que as aves do céu chegassem até os corpos dos filhos dela. Ela não queria que os animais da selva, do campo, se aproximassem dos filhos dela. Rispa queria que os 2 filhos mortos tivessem um enterro digno. E enquanto eles não tiveram um enterro digno, aquela mulher não se afastou dos seus filhos. Você pode imaginar a tristeza dessa mulher? Ver 2 filhos mortos, ver 2 filhos sendo enforcados e ver esses 2 filhos ao lado dela sem poder ter um enterro digno. Aquela mulher, a Bíblia diz que ficou com aqueles 2 filhos mortos até que o rei Davi ouviu que havia já muitos meses que aquela mulher, que aquela mãe tomava conta do corpo daqueles filhos. E aí, quando Davi ouviu isso, ele providenciou, conforme diz aqui o verso 11, um enterro com dignidade para aqueles filhos. Mas até que isso acontecesse, Rispa não deixou aqueles corpos. Essa vigília de Rispa, ao lado dos seus 2 filhos mortos, tem como fonte o amor. E eu quero trazer aqui para a nossa mensagem de hoje
Eu gostaria de trazer a mensagem de Rispa para a sua vida hoje. Será que você tem perseverado pela vida do seu marido? Será que você tem perseverado pela vida de um familiar seu? Que diferente dos filhos de Rispa, ainda estão vivos. Os filhos de Rispa estavam mortos, mas aquela mulher não deixou aqueles corpos até que aqueles corpos fossem enterrados com dignidade. E quanto a você, ouvindo essa história, tendo acesso a essa passagem nessa tarde, é hora de você, aí onde você está, refletir. Você tem perseverado pelos seus familiares? Você tem perseverado pela sua família que ainda respira, que ainda vive, que ainda tem fôlego? Ou você tem desistido? Ou você tem entregue os pontos? Ou as situações estão sendo tão difíceis, as palavras amargas têm sido tão fortes dentro de você, e você tem pensado em abandonar a sua família, em desistir da salvação dos seus filhos, em desistir da salvação da sua casa, quando a palavra do seu Deus diz que você e a sua casa servirá a Ele. A palavra do seu Deus não diz que você e a sua casa servirá ao mundo, aos vícios, à droga, à prostituição, ao diabo. A palavra do seu Deus diz que os seus familiares servirão a Deus. Você precisa confiar nessa palavra. Você precisa velar nessa palavra. Você precisa guardar essa palavra. Porque Rispa guardou 2 filhos mortos, mas a sua família vive. Não desista da sua família. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Não desista da sua casa. Há pais, mães que buscam dar a todos os seus filhos o melhor que eles podem. Buscam dar conforto, buscam dar o melhor alimento, buscam dar o melhor teto, o melhor estudo, os melhores livros. E você não está errada em querer o melhor para a sua casa, nem para os seus familiares. Mas a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que adianta o seu filho ter conforto? O que adianta o seu filho estudar na melhor escola? O que adianta você se desdobrar? Pais e mães que às vezes trabalham em 2, 3 empregos e não ter qualidade de vida com a sua família, e não poder compartilhar de união e de comunhão com um familiar. O que adianta tudo isso? O que adianta você se desdobrar para dar o melhor para eles, mas se você não busca pela salvação da alma dessa pessoa? Eu costumo dizer que o nosso corpo físico, ele nos leva para onde ele quer. Eu estava no Rio de Janeiro, hoje estou em Teixeira de Freitas, segunda-feira eu volto para a minha cidade. Mas o nosso espírito, a nossa alma, quando ela for tomada, só há 2 lugares para ela ir: ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Porque a eternidade sem Deus é real. Quase não tem sido pregado desses púlpitos, mas o inferno é real. Só há 2 lugares para o nosso espírito ir. Só há 2 lugares para o nosso espírito passar a eternidade: com Deus e sem Deus. Busque pela salvação da sua família. Continue querendo dar a Ele tudo aquilo de melhor que você pode dar, sem que você perca a comunhão com a sua família, sem que haja exagero. Mas acima de todas as coisas, persevere pela salvação do seu ente querido, pela salvação do seu marido, pela salvação do seu filho, pela salvação do seu familiar. Você não pode desistir deles. Isso faz parte das características de uma mulher virtuosa. Ser mulher virtuosa é isso, é fazer o bem. E fazer o bem, a meu ver, é levar a palavra de Deus. Ser uma mulher virtuosa é ser forte, é ser guerreira. Que essas características floresçam sobre a sua vida nessa tarde.
Não permita que as dificuldades façam você desistir da sua família, não. Rispa suportou o mau tempo. Rispa suportou a chuva. Rispa suportou o cansaço, o frio. Rispa suportou até mesmo animais selvagens a fim de proteger corpos mortos. Enfrente tudo para proteger e salvar corpos vivos. A sua família vive. Enfrente todas as coisas, porque o seu Deus é maior. Não desista da sua família. Há esperança para eles. Permaneça fiel. Busque o Deus que você serve. A segunda mulher que nos ensina nessa tarde sobre as características de uma mulher virtuosa é a mulher sunamita. Eu creio que eu e você temos muito que aprender com a sunamita nessa tarde. Uma mulher generosa. Uma mulher hospitaleira, uma mulher rica, que demonstrou bondade para com o profeta Eliseu. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. A minha Bíblia tem como título Eliseu e a Sunamita. 2º livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, amém? Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu servo: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! E então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Olhe para cá. Que história é essa? Nós estamos falando aqui de uma mulher bondosa, de uma mulher generosa, que via que o profeta Eliseu passava por diversas vezes em frente à sua casa. E essa mulher então chamou o seu próprio marido e disse: marido, esse profeta que tem passado ali, ele é um homem de Deus de verdade. Vamos construir aqui na nossa casa um pequeno quarto para que ele habite. E assim ele pode descansar melhor das suas peregrinações. Assim ele pode estar conosco aqui e descansar melhor das suas missões.
Vamos fazer esse quarto para o profeta. E o marido, então, com a concordância do marido, a sunamita fez esse quarto. E Eliseu, então, concordou a se hospedar na casa da sunamita. E aí, tamanha foi a bondade daquela mulher para com o profeta Eliseu e para com o seu servo Geazi, que aquele profeta, então, decidiu perguntar à sunamita o que ela queria. O servo dele disse que aquela mulher não tinha filhos. Ele tinha observado toda a casa e percebeu que ela não tinha filhos e o marido já era de idade avançada. E ele disse então ao profeta Eliseu: profeta, ela não tem filhos. E o profeta disse: chame essa mulher. E o profeta disse à sunamita: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela disse: não mintas para a tua serva. E a Bíblia diz no verso 17 que dali a 1 ano, como o profeta Eliseu dissera, a sunamita teve um filho. Aquele menino devia ter mais ou menos uns 5 anos, quando ele foi então levado pelo pai a trabalhar junto aos segadores. E a Bíblia diz que de repente, aquele menino gritou, dizendo que a dor de cabeça estava muito forte. A cabeça dele estava doendo muito. E o pai então pegou um dos seus servos e disse: leve esse menino correndo para a mãe dele. E a Bíblia diz aqui que a sunamita ficou com o menino no colo, em cima dos seus joelhos, e no fim daquela tarde, aquele menino morreu. Qual seria a sua reação se você estivesse no lugar da sunamita? Qual seria a sua reação se você estivesse no lugar dessa mulher? Vamos ver o que a sunamita fez? Verso 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Deitou o seu filho sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou o marido: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: vai tudo bem. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita, corre ao encontro dela e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então o profeta se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso, dizendo: o menino não despertou.
Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, o profeta lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés do profeta e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Mulher, mamãe, vovó, titia, amiga, prima e menina. É aquela que é tão bela, seja grande ou pequenina. Sabe a força que vem do seu jeito de ser, pois feliz de quem tem em sua vida uma mulher ama. E é isso aí, meus amados, estamos chegando ao final de mais esta programação. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos, dando uma semana abençoada, cheia da graça e da presença de Deus. E a todas as mulheres, que Deus as abençoe. E este não seja simplesmente um dia, mas seja o seu dia. Que Deus as abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Rosemary Arcanjo, cidade de Bicas, Minas Gerais. Que Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão Adelson Bonifácio, que Deus abençoe a tua vida, meu amado. Seja bem-vindo à nossa programação Web Rádio Louvores Eterno. A paz do Senhor, irmã Marlene Silva. Seja bem-vinda, que Deus a abençoe. Uma tarde abençoada, cheia da graça e da presença de Deus. Inscreva-se no canal. É 13 horas impressionante quando e nós mulheres 46 lemos na minutos. palavra de Deus o quão um homem é privilegiado quando ele encontra uma mulher virtuosa. O que ela tem? Quem é essa mulher? O que ela carrega de tão especial? Se nós formos pensar devagarinho, sílaba por sílaba, uma mulher virtuosa é aquela que tem muita virtude. E quem tem virtudes tem uma característica. É uma pessoa que se esforça muito. Existe uma diferença entre virtude e dom. Dom é o que a gente ganha de Deus, de graça. Ele dá por misericórdia. Ele dá sem a gente nem mesmo pedir. Virtude é uma conquista através do esforço. Uma mulher virtuosa é uma mulher que se esforça muito. Às vezes a gente reza pedindo que Deus nos livre dos esforços, das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, dos problemas. E a gente não entende por que é que os problemas não vão embora. Por que é que os sofrimentos não vão embora
assim. E bem devagar a gente entende que Deus permite tudo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, é o que diz a Bíblia. E para uma mulher virtuosa, toda a permissão de Deus é uma possibilidade de melhora, é uma possibilidade de esforço, é uma possibilidade de ajuste do centro da nossa vida. É o centro da vida. Apareceu na minha amada irmã Fabrícia Ferreira. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Fabrícia aqui é ali de Campina Grande. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Por ser uma decisão implica muito esforço. Uma mulher virtuosa é uma mulher feita de esforços múltiplos, muitos, inúmeros esforços. E o mais bonito não é o que ela conquista, mas quem ela vai se tornando pelo caminho. Você é convidada a ser uma mulher virtuosa. Você quer ser? O que você acha? Uma mulher virtuosa, de esforços. Quando Deus fez a mulher, ele já estava nas horas extras do seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou: Senhor, por que o senhor gasta tanto tempo com essa criatura? E o Senhor respondeu: você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico, e deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar com uma dieta rígida. Ter um colo que possa acalentar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que seja capaz de curar desde um joelho raspado até um coração ferido. O anjo ficou maravilhado e indagou ao Senhor: e esse é apenas o modelo estándar? E disse mais: Senhor, é muito trabalho para um dia só, espera para terminar ela amanhã. E o Senhor retrucou: não, eu estou muito perto de acabar esta criação, e esta criação é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. Aí o anjo se aproximou e tocou a mulher e perguntou: por que o senhor a fez assim, tão suave? E Deus respondeu: eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem ideia do que ela é capaz de aguentar ou conseguir. Mas será que ela é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu: não somente será capaz de pensar, mas capaz de raciocinar, de negociar. E mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. E disse: Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu falei para o senhor que o senhor estava colocando coisas demais nela. E Deus, com toda a sua paciência, disse: isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. E o anjo perguntou: o que é uma lágrima, Senhor? Para que serve uma lágrima? E Deus disse: as lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. A paz do Senhor, meu amado irmão Dirceu Nicolau, seja bem-vindo à nossa programação Web Rádio Louvores Eterno. E Deus disse: sim, ela é
A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais, porém tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça, elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação, quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem. Hoje é o aniversário da pastora Lucimar de Farias. Que Deus abençoe a vida da minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Você seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Deus.
É a nossa rádio Louvores Eterno 2021, o ano da bênção de Deus na sua vida. Mike-Cell, a sua assistência celular. Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. 13 horas e 59 minutos.